E aí, tudo bem com você? Eu sou o personal Alexandre Maia e aqui nesse vídeo eu vou te explicar a parte 4, a última parte aqui dos termos da musculação que você precisa entender. Então, teve a parte 1, que foi alguns termos mais simples, teve a parte 2 e a parte 3 também, que alguns termos um pouquinho mais técnicos, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, quer saber quais são os outros termos que eu falei, reveja o vídeo 1, o vídeo 2 e o vídeo 3. E aqui eu vou finalizar trazendo alguns outros elementos aí, tá bom? Então é bem interessante porque às vezes você vai estar lá na sala de musculação ou com uma turmazinha conversando, o cara fala alguma coisa e você não sabe o que é. E aqui eu vou tirar a sua dúvida. Beleza? Não esquece, como sempre, de deixar a curtida nesse vídeo aqui, se inscrever no canal para que esse vídeo seja divulgado para a maior quantidade de pessoas. Beleza? Então aguarde aí que é daqui a pouquinho, depois da vinheta. Então vamos lá. Primeiro, o que é a hipertrofia? Hipertrofia é um nome que com certeza vocês já ouviram aí, que é o aumento do volume muscular. Então, se eu estou com a quantidade de massa muscular baixa e eu quero aumentar essa quantidade de massa, isso se chama hipertrofia muscular. É o aumento do volume muscular, tá bom? E o que são anabolizantes? Esteroides, o nome, né? São esteroides anabolizantes androgênicos. Beleza? O que são isso? São drogas derivadas da testosterona. Então, testosterona é o hormônio masculino. Então, todos os anabolizantes são derivados da testosterona. Beleza? Por isso que aumenta tanto a massa muscular. Por isso que o homem ele é muito maior do que a mulher. Porque ele tem muito mais testosterona do que a mulher. Chega a ser aí 15, 20 ou até 30 vezes mais do que a mulher. Por isso que a diferença é tão grande. Tá bom? Eles têm o objetivo de aumentar a força, né? Aumentar a força e o volume muscular. Porém, possui inúmeros efeitos colaterais, tanto os físicos como efeitos de saúde, efeitos colaterais na saúde. Ou seja, o objetivo de quem toma anabolizante é aumentar a força, ou melhor, aumentar o volume muscular. Mas, logicamente, também aumenta muito a força, tá bom? Só que não só tem vantagens, né? Lógico, traz inúmeros efeitos colaterais, que eu vou explicar para vocês aqui rapidinho. Quais são alguns desses efeitos colaterais? Aumentam as chances de infarto, câncer, problemas renais, né? Renais é os que mais acontecem. Infertilidade, a mulher pode ficar estéril. Aumenta o risco de depressão e dependência, ou seja, causa dependência. Assim como a maconha, assim como o crack, cocaína, êxtase, qualquer um. Se você tomar anabolizante, ele também pode causar dependência, porque ele tem efeito psicoativo. Então, se você vai ver uma pessoa aí dessa galera da maromba aí que toma bomba direto e o cara não consegue parar, infelizmente isso acontece, tá bom? Porque causa dependência e o cara não consegue realmente parar de usar. Aí o cara começa usando um pouquinho, gostou do efeito, aumenta a dose, aumenta a dose, aumenta a dose. Mas isso é normal. Isso é um efeito colateral, tá bom? A grande vantagem do anabolizante aí, ó, ela aumenta o anabolismo e diminui o catabolismo. No vídeo 2, se você der uma pausa aqui e for lá no vídeo 2, eu explico o que é anabolismo e o que é catabolismo. Então, anabolismo é o aumento a recuperação, o aumento, né, a recuperação do treino, e o catabolismo é o processo inverso, é o desgaste do treino. Então, quando eu treino, quando eu tomo anabolizante, meu amigo, é o melhor dos mundos. Por quê? Eu aumento o anabolismo, eu aumento a construção e diminuo o catabolismo, diminuo a degradação, a destruição do meu músculo. Então, meu amigo, eu faço um treino de 2, 3 horas, eu desgasto pouco. Eu não tenho o mesmo desgaste que uma pessoa natural tem. Se uma pessoa natural for treinar durante 2 horas, ele vai causar um catabolismo muito grande. Só que quem toma bomba, não. Quem toma bomba, o catabolismo é muito baixo. E o anabolismo é muito maior. Tá bom? Fora isso, aumenta a chance de lesão, porque aumenta a força, mas não fortalece os tendões, ligamentos e articulações. Você vai ver aí quem toma bomba lesionando aqui o ombro, rompendo o bíceps, rompendo aqui, sei lá, machucando o joelho. Por quê? Alexandre, eu sou natural. Tem perigo disso acontecer? Não. Na literatura não há relatos de rompimento de tendão, de ligamento, alguma coisa em pessoas naturais, não. A não ser um acidente, um trauma, na academia, um peso caiu em cima, alguma coisa. Mas treinando normalmente não tem. Agora, em quem toma bomba, você vai ver. Por quê? Porque o cara aumenta muito a força. Só que o fortalecimento da articulação não acompanha. Então ele fica com muita força, aumenta muito a carga, porque ele consegue aumentar a carga,
Só que a articulação não está preparada. Aí o cara vai e se lesiona. Beleza? Então por isso que acontece geralmente essas lesões aí. Beleza? O que são métodos de treino? São adaptações durante o treino com a intenção principalmente de aumentar o esforço e a dificuldade em cada série. Lembre, o que é esforço, que eu falei no vídeo passado aí, intensidade. Então, eu vou modificar a minha série de alguma forma para poder aumentar o esforço, aumentar a intensidade, a dificuldade da minha série. Com isso, eu vou ter mais resultado. Por exemplo, um desses métodos aí é o drop set. Muita gente já ouviu falar desse nome, drop set, já coloca aí no treino e tal, mas não sabe o que é. O método de treino é um método de treino que você... Aí tem um detalhe importante aqui, que a maioria das pessoas não fazem desse jeito aqui, ó. Detalhe aqui, ó, obrigatoriamente. Então, eu vou obrigatoriamente chegar à falha muscular, reduzir a carga e continuar o exercício até uma nova falha. Tudo isso sem descanso. Ou seja, vou colocar uma carga lá para fazer, sei lá, um supino. Coloquei 30 quilos. Vou fazer até a falha. Vou fazer 8, 9, 10. Tentei fazer a 10, não saiu. Travo a barra. Tava 30, eu diminuo para 25, por exemplo. E continuo sem descanso, até falhar novamente. Vai dar aí, sei lá, 2, 3, 4. Tentei fazer a 4, não saiu. Pronto. Travo a barra, acabou ali a minha série. Então eu vou chegar até a falha, diminuo a carga, chego à falha novamente. O que é que as pessoas fazem? Não chega até a falha. Ela faz 10, dava para fazer mais, mas ela para em 10. Aí diminui a carga e continua. Não faz sentido. Se eu conseguiria fazer mais, 2 ou 3 ou 4, sei lá, com aquela mesma carga, para que eu vou diminuir? Então não faz sentido. Então eu tenho que chegar até a falha, diminuir a carga e continuar o exercício, sem descanso. Depois disso tudo, aí é que eu vou descansar e repetir, se for o caso, de novo. Beleza? O que é pump? Com certeza muita gente da hipertrofia aí, né, já ouviu falar esse nome pump. O que é isso? É o aumento do volume muscular durante o treino. Então, quando você faz aquele exercício, que o braço incha, fica bem grossinho, pronto. Aquilo ali, meu amigo, é o pump, é aquele inchaço muscular. E o que é isso? Ó? Esse inchaço, ele é apenas o acúmulo de líquidos, principalmente água, associado ao processo de contração muscular. E, detalhe aqui, ó, não tem relação direta com hipertrofia. Ou seja, você vai fazendo exercício, sei lá, fez um supino reto, fez um inclinado, fez 2 tríceps lá, o braço tá bem grosso. Pronto. Aquilo ali que chama de pump. Só que aquilo ali é apenas o acúmulo de líquido devido às contrações musculares que você vai fazendo. Aquele acúmulo de líquido, principalmente água. Pronto. E outros substratos, né? Mas basicamente é água. Então é só isso que é o pump. Aí, sei lá, com 1, 2 horas já volta ao braço normal. Então, aquilo ali é só um acúmulo de água devido ao processo de contração. E detalhe, não tem relação direta com hipertrofia, ou seja, não é porque o pump foi muito grande, que o braço está dessa grossura, que o aumento de massa muscular vai ser maior, não. Isso não tem nenhuma relação. Beleza? Alguns profissionais aí falam que tem, mas não tem, porque é basicamente água aí. Tá bom? Overtraining. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar esse nome aqui. O que é o overtraining? É o excesso de treino, ó. O excesso de treino e a falta de recuperação adequada. Ou seja, treinando demais e recuperando de menos. Aquelas pessoas, aquelas meninas que treinam a perna segunda, quarta e sexta, pronto. Isso pode acontecer com o tempo. Pode levar 3 meses, pode levar 6 meses, pode levar 2 anos, 3 anos. Uma hora vai acontecer. Por quê? Você está causando um desgaste muito grande e não está deixando o seu corpo se recuperar. Porque quando você começa, sei lá, você treina na segunda, precisa de 3, 4 dias para se recuperar, só que você treina no meio. Então, quando seu corpo está começando a se recuperar, você treina. Começa a se recuperar, você treina. Então, o seu resultado, ou melhor, você não vai ter resultado, vai piorar seu resultado. Por quê? Treinando demais, recuperando de menos. Beleza? O que é também o core? O core é o conjunto de músculos que compõem esse centro do corpo. Algumas pessoas já ouviram esse nome aí, né? Então, quais são esses músculos aí? Basicamente, abdômen, os músculos da lombar, do quadril e da pelve. Então, esses músculos que compõem aqui, essa região do meu tronco aqui, abaixo aqui, envolvendo o abdômen e partindo aqui para a dorsal aqui, para essa lombar,
Pronto. Esses músculos aqui a gente chama de esse grupo de músculos de core. São responsáveis por quê? Pela postura, pela estabilidade e pelo equilíbrio. Então, no agachamento, para você não ficar com a coluna muito curvada, alguma coisa, esses músculos do core que ajudam na postura. Para você fazer uma estabilidade, por exemplo, numa prancha, uma prancha frontal, para o seu quadril não cair, o que é que você faz? Contrai esses músculos do core para poder ficar na posição. E também é responsável por alguns exercícios de equilíbrio. Então, esse aí é o grupo muscular do core. Observações. O overtraining. O overtraining, ele piora o ganho de massa muscular. Por quê? Porque libera muito cortisol. Nos outros vídeos eu falei sobre o cortisol, que é um hormônio que você libera em situações de estresse. Nesse caso aqui, o treino é um estresse. Então, muita gente acha que o músculo vai desenvolver durante o treino, mas não. O treino é um agente estressor. Ele vai estressar o seu músculo, vai liberar muito cortisol. Então, quando você está em overtraining aí, ou seja, treinando demais, o cortisol está lá em cima. Você está treinando demais. Como é que recupera? Como é que sua testosterona consegue igualar aqui com o nível de cortisol? Não dá. Então, a testosterona fica lá embaixo e o cortisol lá em cima. Atrapalha o aumento de massa muscular. Então, atrapalha o descanso, aumenta o risco de lesão, então você não consegue descansar bem. Você aumenta o risco de lesão, porque seu músculo está fadigado, uma hora ele pode arrebentar. E o que é mais? Gera indisposição, piora a imunidade, gera perda de desempenho e perda de rendimento. Ou seja, você sabe quando você está cansado? Sei lá, você treina 3, 4, 5, 6 meses, pegado, e às vezes aí você começa com aquela indisposição, com aquela preguiça, aquele cansaço. Pois é, isso aí é um indício de overtraining. Ou seja, seu corpo ali está lhe avisando que você precisa descansar. Isso é um indício. Piora a sua imunidade. Pode prestar atenção, quando você começa a treinar muito tempo, às vezes você gripa mais fácil, você adoece mais fácil. Por quê? É muito estresse e seu corpo vai baixando a imunidade. Ele precisa de energia para imunidade. Só que você está gastando tanta energia construindo massa muscular, treinando e tal, que ele não consegue recuperar a sua imunidade. Tá bom? Gera perda de desempenho. Pode olhar que às vezes você está cansado, que o peso que você pegava você não consegue mais pegar. Por quê? Excesso de treino. Pode entrar em overtraining. Então você perde desempenho e também perde rendimento. Você não aguentava, se você aguentaria treinar, sei lá, 1 hora, você só aguenta treinar 20, 30 minutos. Então piora também o seu rendimento. Não é necessário treinar os músculos do core isoladamente, pois pode gerar overtraining, já que eles participam de quase todos os exercícios de musculação. Ou seja, esses músculos aqui do abdômen, prancha, o abdômen, o convencional, prancha lateral, muita gente quer fazer todo dia, ou um dia sim, outro não. Só que isso pode ser um problema, porque esses músculos do core já trabalham muito no stiff, no agachamento, no levantamento terra, num pull down, em exercícios que você precisa manter essa postura reta. Então, como ele trabalha muito nesses exercícios, aí você vai ficar fazendo ele todo dia. Então, se você faz um agachamento pesado, um terra, um stiff na segunda, você vai aí já trabalhou muito isso aqui, esses músculos do core. Você vai fazer amanhã de novo uma prancha, um abdominal? Não. Isso pode causar um excesso de treino e gerar overtraining. Aí, às vezes, você pode começar a sentir dor nesses músculos. Por quê? Porque está tão estressado, tão fadigado, que ele não consegue se recuperar. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido aqui esse último post para finalizar essa parte 4 aqui desses termos aí da musculação que você precisa entender. Eu tenho certeza que de todos eles, o primeiro lá, o vídeo, é o mais simples de todos. E aí eu vou dificultando um pouquinho para você entender mais como funcionam esses termos. E trouxe também, né, como você viu, várias sugestões e orientações sobre cada termo desse aí, para você ficar mais por dentro do treinamento, saber o que é verdade, o que não é algo do tipo. Beleza? Se ficou alguma dúvida ainda, ou algum nome aí que você tem dúvida, deixa nos comentários aqui que eu explico. Eu faço um novo vídeo explicando outros termos. Beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo.